Vamos começar a nossa atividade de educação física e hoje nós vamos fazer uma pesquisa e aprender um pouco mais sobre os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Os Jogos Olímpicos, para quem ainda não sabe, eles foram criados há muito tempo atrás pelos gregos era uma homenagem a Zeus. Zeus é o maior dos deuses segundo a mitologia grega. Os gregos de várias cidades eles se uniam num santuário que ficava localizado em Olímpia, por isso que surgiu o termo Olimpíadas, para disputar as competições esportivas. O evento era tão grande e tão importante que, nessa época, eram selados acordos de paz e cessar-fogo entre algumas cidades que eram inimigas antes da realização dos Jogos. Os Jogos Olímpicos eles acontecem de 4 em 4 anos, em anos pares. Os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, correto? Então a próxima Olimpíada, se a pandemia permitir, será ano que vem, 2022, porque é um ano par. Assim como os Jogos tradicionais olímpicos, nós temos também os Paralímpicos, que também acontecem, mas com uma participação exclusiva de pessoas que são deficientes físicos sensoriais, que são aquelas pessoas que amputaram alguma parte do corpo, algumas pessoas que não possuem a visão ou paralisia cerebral, os deficientes mentais, todos esses podem participar. As modalidades elas são adaptadas para poder atender às necessidades desses atletas. O tempo é diferente, a quadra, as pistas. Estes jogos mostram que, apesar da deficiência, estas pessoas conseguem se dedicar aos esportes e serem profissionais no que fazem. Os Jogos Olímpicos eles incentivam a união entre as nações e a concorrência saudável através dos jogos. Então nós podemos praticar o jogo com respeito e uma concorrência saudável. Vocês estão vendo aí uma imagem agora que é muito representativa dos Jogos Olímpicos, que são os anéis olímpicos. São essas 5 argolas de cores diferentes. Os símbolos, o símbolo dos Jogos Olímpicos é composto por esses 5 arcos que são entrelaçados em cores diferentes. Percebam que tem um azul, um amarelo, um preto, um verde e um vermelho sobre um fundo branco. Esses 5 anéis, eles representam as 5 partes do mundo que se entrelaçam para poder disputar uma concorrência saudável, como a gente já falou, as Olimpíadas. Então, cada Olimpíada tem representante de todos os países, de todos os continentes. O anel preto simboliza a África, o vermelho simboliza todas as Américas, o anel amarelo representa a Ásia, o anel azul representa a Europa e o anel verde representa a Oceania. Esse aí é o mapa mundi do nosso planeta, ele está planificado, não está redondinho como a gente conhece a Terra, para que a gente possa ter uma visão completa. Então percebam que cada um dos continentes está de uma cor, para que esses continentes sejam representados através dos anéis olímpicos. Cada Olimpíada também tem uma curiosidade, que são os mascotes olímpicos. Então, as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos e em um país diferente, que é escolhido através de um sorteio. No ano de 2016, a Olimpíada aconteceu aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E lá foram escolhidos 2 mascotes. As mascotes olímpicas são personagens, geralmente animais nativos do lugar, que representam a cultura do país, anfitrião dos Jogos Olímpicos, ou seja, o país que está recebendo todos os outros. As mascotes da Olimpíada de 2016 foram chamados de Vinícius e Tom, que são 2 músicos bastante importantes aqui do nosso país, e eles 2 simbolizam a diversidade tanto da fauna e da flora. A fauna representa toda a parte vegetal, a fauna representa toda a parte dos animais e a flora representa toda a parte da vegetação brasileira. E, além disso, como eu falei, eles homenagearam 2 artistas do nosso país, que são Vinícius e Tom Jobim. Esses, então, foram os mascotes escolhidos para as Olimpíadas de 2016.
Nós temos também um grande símbolo da Olimpíada, que é a tocha olímpica. A chama olímpica é um dos símbolos dos Jogos Olímpicos e ela evoca a lenda de Prometeu, que teria roubado o fogo de Zeus para entregar aos mortais. Então, durante a celebração dos Jogos Olímpicos antigos, em Olímpia, mantinha-se aceso um fogo que ardia enquanto durassem as competições. Esta tradição se faz presente nos Jogos Olímpicos até hoje. Então, aquelas corridas com a tocha olímpica que existiram durante as Olimpíadas de 2016 têm essa simbologia. Como a gente sabe, os Jogos Olímpicos surgiram através dos gregos, através dos Jogos gregos, e por isso se mantém essa tradição da tocha olímpica, do fogo olímpico, baseado nessa lenda que a gente acabou de ouvir. Em 2016, os eventos aconteceram ali em agosto, e a gente está agora esperando para ver como é que vai ser em 2022 as Olimpíadas, que eu acredito que seja em Tóquio. Eu acredito que seja em Tóquio, a de 2022. Mas aí, enquanto as Olimpíadas não começam, nós vamos fazer uma atividade pesquisando sobre os esportes que representam os jogos que são representados na Olimpíada. Então, alguns deles são bem comuns e bem tradicionais no nosso país, como é o caso do futebol, como é o caso do vôlei, mas existem outros que não são tão comuns, eles são específicos das Olimpíadas. Então, a atividade que vocês vão ter que fazer hoje é uma pesquisa. Então, vocês podem utilizar a ferramenta da internet. Utiliza o Google para pesquisar. Vocês vão receber aí uma imagem que está aparecendo agora no vídeo. E essa imagem diz o seguinte, tem como título Esportes Olímpicos e pede para que você escreva nomes de esportes iniciados com essas letras. Nós temos aí a letra B, tem 3 espaços para a letra B. Então você vai pesquisar 3 esportes olímpicos que começam com a letra B. Uma dica que eu dou é utiliza o Google para pesquisar. O mesmo você vai fazer com as outras letras que tem aí. Cada espaço é para um tipo de esporte diferente. Tem que ser esporte olímpico. Então procura no Google, você bota lá, esporte olímpico que começa com a letra B. Ele vai mostrar para você uma lista. Então você pode completar a sua atividade dessa forma. Lá embaixo, eu quero que vocês façam a segunda questão. É uma outra pesquisa, também utilizando o Google. Você vai pesquisar o nome de 3 medalhistas olímpicos brasileiros em qualquer modalidade esportiva. Então, se você gosta do futebol, se você gosta do vôlei, se você gosta do hipismo, que é aquele dos cavalos, se você gosta da canoagem, tem vários outros. Então, você pode pesquisar medalhistas olímpicos brasileiros em 2016. Vai mostrar para você uma lista enorme. E assim é bom que a gente conhece mais um pouco sobre esse esporte, sobre os esportes, conhece também sobre a tradição das Olimpíadas e faz mais uma atividade que envolve tanto educação física quanto língua portuguesa. Tá combinado assim? Então, tio Daniel se despede aqui de vocês de mais uma semana, agradecendo todos os retornos em fotos que a gente teve. Acredito que todos os outros professores também agradecem. Lembrando do compromisso sempre, gente. O estudo de vocês é sempre mais importante. Separa um tempinho, faz a sua atividade, manda a foto para o professor e depois você está liberado para brincar, para ficar curtindo sua casa, sua TV. Quem gosta de TikTok, que eu já vejo alguns alunos meus brincando nesse aplicativo. Então, é isso. Então, até a próxima semana. Tenham todos um bom final de semana. Continuem se cuidando e continuem em casa.